E a posse de Nicolás Maduro na Venezuela é um tema delicado para o governo federal. As relações entre o regime e o governo Lula atingiram seu nível mais baixo após as eleições presidenciais na Venezuela, onde o governo brasileiro não reconheceu o resultado que deu vitória a Nicolás Maduro. Agora, o líder do governo no Senado, Randolfo Rodrigues, afirmou que a Venezuela vive sob uma ditadura e que a posse de Nicolás Maduro é ilegítima. Em suas redes sociais, o senador disse que a Venezuela tem um regime que desrespeita direitos humanos, desrespeita a alternância de poder e não respeita a soberania da vontade popular. Randolph ainda acrescentou que é um dever de todo democrata condenar qualquer ditadura, seja ela de direita ou de esquerda. A ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva, também criticou o governo de Maduro e disse que o candidato da oposição, Edmundo Gonzalez, teve maioria acachapante dos votos na eleição. Você vê que aí a gente tem uma novidade, porque a gente via pessoas do governo, de alguma maneira, criticando ali o Nicolás Maduro e tal, mas a Marina ela já falou... Não só isso, falou que o Gonzalez é que ganhou. E ganhou acachapante mesmo. O que está acontecendo em Brasília? Que novidade é essa, o Diogo da Luz? Às vezes me dá a impressão que a Marina está prenunciando uma demissão aí por perto do cargo dela, então já está se posicionando de uma maneira diferente. Porque é estranho, que a posição do governo foi clara como água. Ela começa dizendo, a nota publicada pelo governo, começa elogiando o governo da Venezuela, dizendo que ele fez muito bem de soltar 1.500 pessoas. Passou a fase, passou a eleição, solto. Como elogiar? Não podia ter prendido. Então não dá para elogiar a soltura de alguém que não devia ter prendido. O governo brasileiro precisava ter sido muito mais efusivo em se colocar contra totalmente essas posições do Maduro. E acho que se está delicada a posição do governo brasileiro é porque o próprio governo criou para si. Porque o governo do Chile é de esquerda, não está em posição delicada, o governo da Colômbia de esquerda não está em posição delicada, mas o governo brasileiro continua devendo uma explicação mais clara sobre como é o relacionamento com Maduro. E a presença da embaixadora lá é que chamou atenção, mais uma vez, o Paulo Loyola, para a posição, em definitivo, do governo brasileiro, né? Que lá atrás não reconheceu, pediu novas eleições, enfim, mas mandou a embaixadora para ir lá aplaudir a posse de Nicolás Maduro. Paulo Loyola. Na verdade, o Brasil mantém relações econômicas com a Venezuela, mandou ali a embaixadora, que na verdade já fica no território. Não vejo nenhum tipo de problema nesse processo. Vejo que membros do governo têm, de maneira extremamente correta, dito o quanto é incorreto, que é uma ditadura. Então, o líder do governo, não só a ministra Marina, se posicionou de forma bastante dura em relação ao governo Nicolás Maduro. O próprio presidente não fez nenhum gesto nesse sentido também. Agora, não vejo nenhum tipo de problema na embaixadora fazer parte do processo, lembrando que o país segue tendo relação comercial ali. E você, Raquel Galinatti, como vê? É uma vergonha, é endossar essa eleição fraudulenta e criminosa do Maduro. Lembrando que as relações estão cortadas com os Estados Unidos, inclusive a recompensa para a captura do Maduro aumentou para 25 milhões de dólares. Os Estados Unidos aumentaram para 25 milhões de dólares a captura do Maduro. O corte das relações diplomáticas, a sinalização que não está de acordo com a violação dos direitos humanos, com a imposição antidemocrática, com a imposição de tortura, de prisão de crianças e adolescentes que fazem parte de manifestações de oposição ao governo, de desaparecimento de pessoas, a oposição a uma ditadura. É um contrassenso. Não estamos falando em grêmios estudantis e que temos times a torcer e que as nossas ideologias podem se colocar como prioridade na condição de país. A gente está falando em algo muito mais sério. A gente está falando em extermínio de pessoas, em extermínio da própria democracia num país vizinho. Em um presidente ali colocado, aliás, um presidente que roubou, um cara que roubou as eleições, se colocou de forma fraudulenta e é ligado ao narcotráfico internacional. Então, é algo vexatório, essa timidez em se posicionar, em refutar um ditador, um criminoso, um narcotraficante do nosso lado é assustador.
Agora, Paulo Loyola, é bom reforçar, como você disse, o Brasil tem interesses comerciais na Venezuela. Tem mesmo. O maior deles é a compra de energia da Venezuela para abastecer o estado de Roraima. E quem compra essa energia aqui no Brasil, uma das empresas, a que mais compra, é a Âmbar, dos irmãos JF, dos irmãos Batista. E, por coincidência, essa mesma empresa tem interesses de energia lá na Venezuela. Então, o Brasil, tendo esses interesses comerciais, em nome da transparência, tinha que se posicionar com mais clareza, porque a impressão que ele deixa é muito ruim. Ver que uma mesma empresa tem interesses aqui de compra, interesses lá de venda, e a Venezuela é absolutamente obscura. E nós temos visto aqui no Brasil as emendas parlamentares também têm sido, e acho que era fundamental que o governo brasileiro fosse transparente e explicasse tudo isso com toda clareza. Rafael Macris, o Brasil, enviando a sua embaixadora, se juntou a alguns outros países com representação lá na cerimônia de posse, naquele teatrão que foi a posse do Nicolás Maduro. Brasil, México e Colômbia, que não reconhecem, mas mandaram seus representantes, se juntaram a Rússia, China, Bolívia, Honduras, Cuba e Nicarágua. Esses dois últimos países com presença de seus ditadores, da Cuba e da Nicarágua. E aí, como é que fica a imagem do Brasil assentado ao lado destes países não tão democráticos assim? O Brasil sempre se juntando a ditadores quando o item em pauta, quando a discussão em pauta é sobre alguma outra ditadura, né? E é um completo absurdo, um escárnio, um presidente de uma nação tão importante como o Brasil, o país mais importante da América do Sul, dado ao seu tamanho territorial, dado a sua economia e a diversos outros fatores, não se posicionar com relação a um governo completamente ditatorial e assassino como é do Nicolás Maduro na Venezuela. Não adianta eu chegar aqui para você, Koba, e falar, eu sou contra isso. Agora eu ir lá na prática e realizar todas essas coisas que eu falo que eu sou contra. Não adianta a gente ter membros do governo federal criticando o regime na Venezuela, criticando as eleições venezuelanas, dizendo que as eleições foram roubadas e que são ilegítimas, sendo que o movimento feito por parte do governo federal é encaminhar sua embaixadora até a posse do Maduro. O que a mensagem que isso passa tanto para os brasileiros como para a comunidade internacional é que, eu estou dizendo, eu tenho meus problemas aí com a Venezuela, mas eu estou sim reconhecendo as eleições e eu tenho um membro do governo participando da posse de um governo ditatorial. Isso é um completo absurdo. E outra, a gente espera ansiosamente por uma declaração do Lula. A gente já viu alguns de seus ministros fazendo declarações até que fortes, a gente já viu algumas outras pessoas aí, membros do governo, também fazendo as suas declarações, mas e o presidente da República? E a autoridade máxima do Brasil? Por que ele se acanha tanto ao falar do regime ditatorial que nós temos da Venezuela? Por que ele tem tanto medo de se posicionar e criticar de fato e dizer que as eleições são ilegítimas, que de fato esse ditador não devia estar na posição de comando do país vizinho, fazendo com que milhares de venezuelanos sejam presos, tenham que sair do país, sejam mortos todos os anos? É um completo absurdo. O Brasil tem que se portar como um país de importância no cenário mundial e o nosso presidente precisa, de forma urgente, se posicionar quanto às eleições roubadas que nós tivemos na Venezuela.